Olá, meu amigo e amiga. Você, certamente, em algum momento de sua vida, já deve ter se deparado com uma coisa chamada revoada de pássaros. Isso normalmente acontece porque os pássaros pressentem uma mudança climática ou estão em busca de melhores lugares para se alimentarem ou para se acasalarem. No entanto, desde que surgiu aqui no Brasil um outro fenômeno chamado bolsonarismo, nós estamos vendo movimentações, mas aí não de pássaros, de criaturas bípedes. E no caso específico, de advogados que parece que estão caminhando até o abismo de uma terra plana para se atirarem todos. Porque, gente, está acontecendo no Brasil, está fazendo com que haja uma mistura muito grande de setores muito importantes da sociedade brasileira, ainda fomentando uma coisa chamada golpe contra a nossa democracia. Como eu sempre disse aqui para vocês, existe uma simbiose, existe sempre um aglutinamento, um direcionamento, uma união de grupos que aparecem na imprensa, aparecem nas redes sociais como antagônicos, mas eles convergem em situações estruturais da sociedade brasileira. Me refiro ao que acontece entre os grandes veículos de comunicação e a extrema-direita aqui no Brasil. Bom, eu vou trazer aqui para vocês o que está acontecendo e vamos desmontar aqui uma coisa lamentável que uniu ontem os presidentes das principais seções da Ordem dos Advogados do Brasil e a direção da OAB, num documento absolutamente absurdo, que merece aqui um olhar atento e não precisa ser do direito para a gente fazer a crítica, não, né? E vou conversar com vocês também sobre cisâneas que estão acontecendo nesse universo paralelo do bolsonarismo, né? Antes de entrar nos temas, sempre é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você venha aqui participar do nosso portal, se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Sempre dê seu joinha, compartilhe os nossos vídeos, mande seu comentário, e se puder, venha também para o nosso clube de membros. São formas de você potencializar o alcance aqui do nosso portal, tá legal? E se puder, se inscreva também no nosso canal de cortes, tá? Eu sempre coloco vídeos diferentes, reportagens, notícias que estão acontecendo no Brasil e no mundo, tá legal? Coloco sempre o link no primeiro comentário. Bom, vamos aqui o que está acontecendo. Gente, como eu disse para vocês, né? Esse cidadão que está aqui, o senhor Gustavo Gayer, ele é um dos representantes mais virulentos dessa extrema-direita. Quando ele começa a reproduzir vídeos da Globo News e da Malu Gaspar, isso tem um significado muito grande, né? Isso comprova, que eu sempre digo aqui para vocês, que há uma convergência desses grandes grupos econômicos, empresariais e midiáticos com o discurso da extrema-direita. E aí ontem eles passaram a tarde na Globo News com esse foco aqui. OAB pede ao STF fim do inquérito das fake news. E aí a Malu Gaspar vira intelectual, né, da democracia, do jornalismo, do direito, e o senhor Gustavo Gaia dizendo, olha, tá certo mesmo, né? A Globo, né? Os caras têm que se dobrar, né? Eles ficam assim, às vezes, com conflito de identidade. E aí o que aconteceu foi o seguinte, veja a íntegra de ofício que a OAB enviou a Fachin sobre inquérito das fake news. Aí eu já fiquei curioso, né? Que ofício a Ordem dos Advogados do Brasil poderia enviar para o presidente do Supremo Tribunal Federal? Bom, é um ofício de compadre, né? Porque qual é a natureza jurídica disso, qual é o impacto jurídico, qual é a base jurídica? E é o seguinte, eu fui ler o tal documento, tem 7 páginas, né? E aí eles vêm aqui, manifestação sobre a duração e delimitação de inquéritos de natureza expansiva e pedido de audiência. E aí eles vão reclamando que o inquérito 4781 está com um prazo muito longo, enfim, olha, isso é vala comum, né? É senso comum. Que o inquérito está se arrastando durante um bom tempo, isso está mesmo. Mas a pergunta crucial é, há alguma ilegalidade? Está acontecendo algo que não esteja dentro da Constituição? Está acontecendo alguma coisa ao arrepio da lei? Está acontecendo alguma coisa que possa macular qualquer tipo de resultado de uma investigação criminal? Pois bem, essas questões todas não foram enfrentadas por esse ofício, que é um ofício assinado por 33 advogados, desde os presidentes das seções da OAB no Brasil inteiro, até as lideranças do Conselho Federal da OAB. Então eles estão dizendo aqui, vão com a milonga, mas aí, gente, quando você chega nesse trecho aqui, ó, nesse trecho aqui, aí você descobre qual é o cerne, né, desse documento. Diz aqui a nota. O momento nacional recomenda contenção, estabilidade e compromisso ativo com a pacificação institucional. Aí pronto, né?
Aí você encontra esse discurso na boca do Malafaia, você encontra do senhor Gustavo Gaia, do Nicolas Ferreira, do Bolsonaro, da Michele Bolsonaro, enfim, do Carluxo, de todo mundo desse universo cão, do Deltan Dallagnol e por aí vai, né? Eu poderia aqui enumerar todos eles aqui, dos senadores bolsonaristas, dos golpistas, do pessoal que está preso, do pessoal que vai ser preso, de quem está com tornozeleira eletrônica. Todo mundo está dizendo isso, que o Brasil precisa de uma pacificação institucional. A pacificação aqui no Brasil acontece com gente que comete crime e para cadeia. Aí acontece a pacificação, porque o criminoso isolado, ele não pratica mais crime. É assim que as sociedades tratam de ter uma pacificação, ter um Estado democrático de direito, e quando as pessoas cometem um atentado contra esse Estado de direito, elas vão para a cadeia. Aí fica todo mundo em paz. Mas segue aqui. O Brasil não suporta mais viver sob tensão permanente. Qual é a tensão que o Brasil está vivendo? A tensão de quem quer segurar a democracia pelas mãos, quem quer fazer que o nosso país seja uma sociedade democrática, uma sociedade civilizada, uma sociedade racional, ou de quem está querendo destruir essa nossa forma de organização em sociedade, né? E atores políticos têm produzido desgaste progressivo da confiança social, da autoridade constitucional dos poderes. Gente, é uma carta bolsonarista, totalmente bolsonarista. Os senhores advogados, eles não mencionam um único artigo da Constituição, um único artigo do Código de Processo Penal e não explicam também quem é que está sendo prejudicado especificamente com esse tipo de situação. As pessoas estão na cadeia, estão sofrendo prejuízos com esse inquérito aberto. Gente, o inquérito aberto, ele em regra não ameaça ninguém, exceto o criminoso. Mas a OAB está vindo com essa lenga-lenga toda, que já passou o período de arbítrio no Brasil e que não há mais tensões. Então quer dizer que o Supremo Tribunal Federal não está sofrendo mais nenhum tipo de ameaça. Estamos, de fato, numa situação de pacificação no nosso país, né? Então não há razão mais de ter um inquérito. E aí qual o problema crucial dessa carta da OAB? Que o titular da ação penal, só quem pode promover a ação, é o Ministério Público. No caso federal, no caso de algo que está na competência do Supremo Tribunal Federal, compete ao Procurador-Geral da República pedir arquivamento. Então, a OAB pedir arquivamento para o Supremo Tribunal Federal é a mesma coisa que não pedir para ninguém, porque deveria se dirigir ao Procurador-Geral da República, dizer, senhor Gonê, o senhor é que tem que pedir o arquivamento. Se o senhor não pedir o arquivamento, o Supremo Tribunal Federal não pode pedir o arquivamento. Isso está no artigo 28 do Código de Processo Penal e no artigo 129 da Constituição Federal. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma coisa absurda, uma coisa abjeta de ver a Ordem dos Advogados do Brasil, mais uma vez instrumentalizada, para proteger o golpismo aqui no Brasil sobre o argumento que está protegendo a democracia. Eu fiquei muito escandalizado na época, quando surgiu essa fala do Bolsonaro, dizendo que a OAB estava do lado dele. E parece que até hoje ainda está, né? Quando a gente vê, a gente relembra isso aqui, ó. Vê com bastante alegria, né? Um cara que fugiu daquela história de OAB antigamente ser um partido político. A OAB tem a sua participação hoje em dia, que vai ser importantíssima para nós. Pronto. Então, esse vídeo, inclusive, está no Desmascarando, dos meus queridos amigos do Desmascarando, né? Fazem sínteses muito interessantes também, né? E eles resgataram isso aí, eu queria reproduzir com vocês. Então, vocês estão vendo, gente? Olha, é a mesma coisa que quando eu comecei na minha área do direito, eu sempre advogava para comunidades, para pessoas, enfim, de setores ligados às comunidades aqui no Rio de Janeiro. E uma vez eu cheguei até um caso em que uma família tinha gasto uma grana com outro advogado, enfim, que tinha uma pessoa inocente presa, porque era irmão gêmeo de um cara que tinha praticado um crime. A polícia prendeu o irmão gêmeo, né, que não tinha nada a ver com o criminoso. E aí é o seguinte, o cara estava preso e o advogado contratado, ele fez um abaixo-assinado, ele pegou uma grana da família, a família vendeu uma Kombi na época e tal, e fez um abaixo-assinado, pegou abaixo-assinado com padre, com comunidade, todo mundo, para dizer que o cara que estava preso era bacana, que o cara tinha que ser solto, que era o irmão gêmeo e tal, tal, tal. E dirigiram esse pedido para o delegado de polícia. Eu, quando vi aquilo, falei, gente, que coisa lamentável, porque o delegado de polícia ele não pode mandar soltar depois que alguém foi protocolado ali como preso, alguém que está dentro da cadeia, alguém que já
ter uma informação dessa situação ao juiz, ao Ministério Público. Só quem poderia fazer alguma coisa era o Ministério Público e o Poder Judiciário. Dirigir uma carta pedindo a soltura para um delegado de polícia e nada é a mesma coisa, né? Enfim, é o que a OAB está fazendo, a OAB Federal. Uma carta inútil dirigida a alguém que não pode fazer nada. O ministro Fachin vai fazer o quê? Vai receber os diretores lá, os dirigentes da OAB, vai dizer, olha, legal a carta de vocês, hein? Olha, um abraço, hein? Olha, até a próxima. É o que ele vai fazer, porque ele não pode, esse tipo de discurso idiota, né? Me desculpem aqui os meus amigos, fazer alguma coisa. Então, coisa totalmente inútil. Agora, o Fachin provavelmente vai marcar uma reunião com eles. Talvez aconteça isso, vai ficar aquela coisa, tomar cafezinho, vão fazer discurso, vão fazer mais nota por aí, mas não vai adiantar nada. O inquérito só se encerrará quando o Procurador-Geral da República requerer esse arquivamento, que, inclusive, o relator desse inquérito, o ministro Alexandre de Moraes, pode, inclusive, não concordar. Aí a gente vai ter uma outra situação, mas, enfim, é o que a gente tem de esclarecimento para hoje, nesse campo, né? A revoada ou a caminhada de advogados para o fim da terra plana, para se atirarem ao abismo da ignorância jurídica. Dobradinha de Michele Nicolas e Rita Eduardo Bolsonaro expõe racha na direita. Gente, está um barraco total, né? Você é forte, Michele leva marmita com mensagem motivacional para Bolsonaro na papudinha. E aí tá rolando as histórias todas. A Michele colocando um vídeo com banana frita. Gente, o ministro Alexandre de Moraes, ele deu uma sapatada nessa gente, especificamente na Michele, que deve estar odiando toda essa história mais do que ninguém. Porque percebam só, gente, o Bolsonaro com essa neurose essa cabeça doente dele, né, no pior sentido, de ter medo de comer outras comidas que não da Michele, ele transformou a Michele na cozinheira de plantão dele, de segunda a segunda. Isso faz com que a Michele não possa sair do Distrito Federal, ela sai ali de pertinho, onde o Bolsonaro está preso. Então, ela fica grudada ali, não pode mais para o PL Mulher, não pode circular, enquanto os filhos do Bolsonaro estão circulando por todos os lados. Então, de um certo modo, o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, quando ele firmou a sentença condenatória, que foi amparada pelos seus pares no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, ele acabou arrastando a senhora Michele Bolsonaro por conta dessa neurose de Bolsonaro. A senhora Michele, até brinquei com vocês, né? Ela vai fazer o quê? Está fazendo as tampinhas das marmitas aqui, como se fosse aquele prato da Boa Esperança, né? O Bolsonaro vai colecionar muitas dessas situações. Para o casal, então, a coisa está muito complicada, né? A Michele está grampeada ali como a cozinheira do Bolsonaro, sem poder circular, e os filhotes estão em litígio no meio dessa história toda, né? Alguém poderia imaginar isso? Será que a senhora Michele está muito feliz no meio dessa confusão toda? Bom, eu fico por aqui, mais tarde a gente volta, que tem muita coisa acontecendo no Brasil, tá bom? Um grande abraço, tchau!